Mistério do Moriá, parte 2. Sacrifício de Isaac. Olá, queridos amigos e irmãos, vamos continuar a série sobre os significados dessa história. Já vimos no vídeo anterior, parte 1, o seu significado literal, que é a prova da fé de Abraão. Vamos ao próximo assunto e precisamos novamente ler o texto base que está em Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que estava um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, 1 ao 14. Meus irmãos, observe uma coisa muito especial desta palavra. Isaque era muito especial para Abraão, não só porque era seu filho, mas porque era seu milagre, pois ele não tinha mais idade para ter filhos e nem Sara, mas Deus o presenteou na sua velhice. Essa passagem bíblica ela é um reflexo de algo muito especial no futuro da humanidade, e é sobre o centro da Bíblia, que sempre denota a figura de Jesus, o filho da semente da mulher que iria surgir para derrotar Satanás e ferir-lhe a cabeça. Veja na descrição desse vídeo o link que fala sobre esse episódio, Quem é Satanás? No Antigo Testamento, todo o povo fazia sacrifício para que os pecados fossem perdoados. No entanto, muitos de nós questionamos sobre essa cultura. O que de fato acontece é que Deus, o Criador, ele se apresenta aos homens de maneira mais próxima e acessível possível para que o homem compreenda um pouco da sua natureza. Por isso Deus dava muitas instruções ao povo em rituais que dão significado ao mundo espiritual e ou mostra o que vai acontecer no futuro, por exemplo. Jesus, quando esteve na terra, falava por meio de parábolas e afirmava sempre que algumas coisas só seriam reveladas aos seus pequeninos. Por isso ele falou que falaria por meio de parábolas em seu ministério para que quem ouve e lê não entenda, ou seja, as pessoas carnais. Por isso há ensinos que só são decifrados por alguns e ainda em tempo oportuno, quando Deus permitir e abrir a visão e mostrar o ensino ao povo. Entenda, quando se diz que a palavra se renova, isso é muito real. Você consegue entender ou sentir o que Abraão sentiu quando Deus pediu seu filho em sacrifício? Você acredita que Deus queria que por meio dessa história você pudesse imaginar estar no lugar de Abraão para entender o que o próprio Deus sentiu quando entregou seu filho na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade pecadora? Quantas vezes nós já ouvimos o versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, lá em João 3,16? É um versículo muito simples e objetivo, mas possui uma profundidade muito grande, porque a maneira que Deus amou o mundo foi tão grandiosa que não há palavras para expressar, e é por isso que o apóstolo João expressou algo tão vago como a palavra tal. Já que nós não tínhamos nada a oferecer a Deus e pecadores que somos, por que Ele se importa tanto conosco? Só pode ser por amor, um amor muito grande, porque o amor de Deus é verdadeiro, porque é dado mesmo sem merecer. Lá na carta aos Romanos está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Quando Deus percebe que no mundo havia muita maldade, Ele poderia, pelo seu poder, destruir tudo de uma só vez. Por isso, na palavra também diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Retomando sobre o sacrifício de Isaque, podemos perceber que este iria morrer ali naquele altar como sacrifício pelos pecados. Um humano que iria pagar com sangue o resgate, o que seria justo, visto que quem pecou e peca é a humanidade. Mas, ali naquele momento, Abraão foi impedido de realizar tal situação. Então, de repente, surge um cordeiro para morrer em seu lugar. Assim, essa história configura uma sombra de coisas futuras, um flash. Deus revela a nós que um dia enviaria a salvação para a humanidade. O cordeiro surgiu no momento oportuno e ele morreu no lugar do homem. Isaque representa toda a humanidade. Mas, em vez disso, o cordeiro morreu no lugar dele. No Moriá, Deus revelou o que faria ao homem pecador, e no Calvário, o Cordeiro de Deus, puro e sem pecado, morreria em nosso lugar. Por isso que João Batista, ao avistar Jesus, o chamou de Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Por isso, meus queridos irmãos, essa palavra ela transcende épocas e revela o plano de Deus para nós, porque Ele se importa conosco. Por isso precisamos aceitar o sacrifício de Jesus todos os dias, porque Ele se prontificou a pagar nossa dívida e nós precisamos confessar se aceitamos esse pagamento ou não. Por isso, se você ainda não decidiu e quer decidir, então diga: Senhor, eu não mereço, mas eu aceito o teu sacrifício como pagamento da minha dívida e aceito a tua salvação e quero ter a vida eterna e viver para sempre com Deus. Amém. Compartilhe a palavra de Deus, amigo e irmão, e vamos juntos alcançar mais vidas. Obrigada, até o próximo vídeo. Deus abençoe, Deus seja louvado para sempre.